Meu nome é Jonas, tenho 20 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 10 anos. Esse relato realmente mexeu muito comigo, pois não imaginava que coisas assim realmente poderiam acontecer. O mais triste é que eu apenas presenciei, pois a vítima foi meu pai. Ele era uma pessoa extremamente anti-religião. Não gostava de nenhuma e muito menos acreditava em Deus, diferente de mim e da minha mãe, pois nós acreditávamos e muito. Aliás, acho que foi a fé que nos ajudou a lidar com a situação que eu vou contar. Meu pai sempre bebeu muito, sem se importar se nós estávamos junto com ele ou não. E sempre morríamos de medo, pois ele começava a falar palavras horríveis, ofendia minha mãe, virava outra pessoa. O que me dava mais medo era que depois de um tempo ele se acalmava, ia para a sala sozinho e sentava no sofá. Depois disso, começava a conversar como se realmente tivesse alguém ouvindo. Eu era muito curioso e também estava preocupado com ele. Aí eu sondava para ver o que ele tanto conversava. E confesso que me arrepiei certa vez. Eu ouvia ele dizendo: "Me matar? Ah, não. Acho que ainda não. Mas por quê? Você quer que eu me mate? Não sei. Quem sabe um dia." Depois que eu ouvi essas palavras, saí da sala e fui me deitar. Realmente aquilo tinha me preocupado muito. Quando ele ficava sóbrio, aí sim era meu pai. Nada de assuntos estranhos. Ele era boa pessoa, mas eu sabia que isso não ia durar muito tempo, pois no dia seguinte fomos convidados para uma festa e eu e minha mãe sabíamos que ele iria beber novamente. Infelizmente não tinha outro jeito. Teríamos que ir nessa festa. Entramos no carro em silêncio e meu pai não era bobo. Sabia que ele era o causador daquele clima, porém fingia não saber. Chegamos na festa, nos divertimos, ou pelo menos tentamos, e meu pai não parou de beber nem um minuto. O problema era na volta. Minha mãe não sabia dirigir, e eu tinha apenas 10 anos. Infelizmente não tínhamos outra opção. Então entramos no carro, e meu pai, não aguentando nem o peso do próprio corpo, começou a dirigir. Eu e minha mãe começamos a rezar e fizemos isso até chegar em casa. Nós havíamos combinado, pois isso ia acontecer. Não era nenhuma novidade. Chegamos em casa e fomos dormir. A casa era pequena e só tinha um quarto. Dessa forma, dormíamos os 3 no mesmo lugar. Foi aí então que acordei no meio da noite com a voz do meu pai conversando com alguém novamente. Ele estava deitado, olhando para o teto e falando: "Me matar? Ah, não. Acho que ainda não. Mas por quê? Você quer que eu me mate? Não sei. Vou pensar." Depois disso, ele não falou mais nada. Eu fiquei com muito medo e comecei a rezar. Pedi para que Deus cuidasse do meu pai. De repente, algo dentro de mim disse: "Corre." Não sei porquê, mas senti vontade de fazer exatamente isso. Quando me levantei, olhei para a cama e meu pai já não estava mais lá. Ouvi barulhos na garagem e fui correndo até lá. Assim que cheguei, desesperado, vi meu pai em cima de um banquinho com uma corda passada no pescoço. Entrei em desespero e gritei minha mãe para que ela viesse me ajudar. Meu pai estava branco, com a cabeça baixa, mas não tinha pulado ainda. Quando minha mãe chegou, tentamos acalmá-lo e impedir que ele cometesse uma besteira, pois não daria tempo da gente fazer nada. Mas ele nem ouvia. Continuava com a cabeça baixa e nem dava sinal de reação. Percebendo isso, eu e minha mãe conseguimos tirar ele do laço e nada aconteceu.
convencemos meu pai de que ele era muito importante para nós e que essa não era a melhor forma de resolver os problemas. Ele acabou ficando bem e então nós fomos para dentro. Assim que fechamos a porta, ouvimos um barulho muito alto, como se alguém tivesse dado um soco nela. Eu pensei que poderia ser alguma pessoa, pois o barulho era muito parecido. Abri a porta, mas não vi ninguém. Aí então comecei a achar esse acontecimento cada vez mais estranho. Alguma coisa me dizia que nada daquilo era bom. No dia seguinte, eu voltei até a garagem e me deparei com a corda que meu pai havia usado para tentar se matar. E não tinha explicação. Nós não tínhamos corda em casa, e muito menos sabíamos dar um nó tão perfeito como havia nela. Foi aí que eu me dei conta de que alguma força sobrenatural queria arrastar meu pai para a morte. Isso explica também o soco na porta que nós ouvimos quando a fechamos. Esse ser ficou extremamente revoltado por não ter conseguido ganhar a alma do meu pai. Uma revolta justificável, pois todas aquelas conversas que eu havia escutado era esse ser, tentando convencer meu pai de que o lugar dele não era aqui nesse mundo. Hoje eu ainda converso com meu pai e conto a experiência que eu e minha mãe tivemos naquele dia, pois hoje já estamos em uma fase melhor e a resposta que ele sempre nos dá é algo muito estranho. Não me lembro de nada.